Fique atento à última notícia de Matteo Moretto, porque ele acaba de revelar uma informação que pode mudar completamente o futuro de Julián Álvares e também os planos do FC Barcelona para este verão. Porque, segundo o jornalista italiano, uma das fontes mais confiáveis do mercado de transferências europeu, Julián Álvares, já comunicou ao Atlético de Madrid quais são suas verdadeiras intenções. E atenção, porque o que ele comunicou internamente não vai agradar em nada a muitos torcedores do Atlético de Madrid. Segundo essa informação, Julián deixou claro ao Atlético de Madrid que gostaria de ir para outro lugar. E o mais importante, o desejo dele continua sendo o Futebol FC Barcelona. Sim, o FC Barcelona. Não estamos falando de um boato qualquer, nem estamos falando de mais uma especulação do mercado. Estamos falando de uma informação que coloca novamente o Barça no centro de uma operação que muitos consideravam praticamente impossível. Mas espera, porque isso não é o mais impactante. O mais impactante vem quando Matteo Moretto volta a reafirmar algo que já vem defendendo há semanas. E ele fez isso de forma pública, sem rodeios, sem recuar e sem mudar uma única palavra. Ainda sustento essa informação. Matteo Moretto foi assim tão contundente, e quando ele insiste em algo, é porque está totalmente convencido. Porque ele tem fontes, porque sabe perfeitamente o que está fazendo. E segundo essas fontes, a relação entre Julián Álvares e Diego Pablo Simeone não é tão boa quanto muita gente tentou vender nos últimos meses. Na verdade, ele explicou algo muito concreto. Disse que a relação é muito normal, simplesmente normal, simplesmente normal. Nem excelente, nem extraordinária, nem especialmente próxima. Não, normal. E isso muda muita coisa. Porque quando um jogador está plenamente feliz dentro de um projeto, normalmente não aparecem esse tipo de informações. Normalmente não se fala constantemente de possíveis saídas. Normalmente não surgem dúvidas a cada poucas semanas. Mas com Julián está acontecendo exatamente o contrário. E isso é o que começa a chamar a atenção. Agora, há uma pergunta que devemos nos fazer. Se Julián realmente está tão confortável no Atlético de Madrid, por que o Barça continua aparecendo? Por que continua sendo o único clube que aparece repetidamente em torno do nome dele? Porque aqui tem algo que não mudou desde o primeiro dia. É que o Barça nunca deixou de sonhar com Julián Álvares. Na verdade, ele sempre foi a prioridade deles. Desde a chegada de Hansi Flick, existe uma convicção muito forte dentro do clube. Que Julián é o atacante perfeito para liderar o novo projeto. Pela idade, pela qualidade, pelo caráter, pela mobilidade, pela capacidade de fazer gols e porque ele se encaixa perfeitamente no futebol que Hansi Flick quer construir. Na verdade, dentro do Barça há pessoas convencidas de que Julián seria uma das contratações mais importantes de toda a era pós-Leo Messi. É simples assim. Por isso Laporta continua atento, por isso Deco continua de olho. E por isso toda a informação relacionada ao argentino é acompanhada com máxima atenção dentro do clube. Porque eles sabem que uma oportunidade como essa não aparece todo ano. Mas espere! Porque aqui vem um detalhe que pode ser absolutamente crucial. Matteo Moretto não falou apenas sobre a relação com Simeone. Ele também lançou uma mensagem muito chamativa. Ele disse que Julián Álvares deveria vir a público e explicar o que realmente quer fazer. E eu concordo totalmente. E é que essa frase faz muito sentido e tem mais significado do que parece. Porque se tudo estivesse tão claro, não haveria necessidade de explicações, nem de esclarecimentos, nem sequer de que o jogador falasse. No entanto, Matteo Moretto insistiu. Insiste. Insiste porque acredita que existe uma distância entre o que é dito publicamente e o que realmente está acontecendo em privado. E isso precisamente é o que alimenta todas as especulações. Porque quando um jornalista tão bem conectado lança essa mensagem, é porque entende que ainda há uma parte da história para ser contada. Agora vamos imaginar por um momento que toda essa informação acaba sendo confirmada. Vamos imaginar que Julián realmente considera uma saída e que o Barça continua sendo sua prioridade.
Vamos imaginar também que a relação com Simeone não está passando pelo seu melhor momento. Então, a pergunta muda completamente. Porque já não seria: o Barça quer contratar Julián? Isso nós já sabemos. A resposta é sim. A verdadeira pergunta seria: o Barça pode aproveitar essa situação? E é aí que começa a verdadeira batalha. Porque o Atlético de Madrid não tem nenhuma intenção de perder uma de suas grandes estrelas. Estamos falando de um dos jogadores mais importantes do seu projeto, um dos futebolistas chamados a liderar o futuro do clube. E perdê-lo justamente para o Barcelona seria um golpe duríssimo. Por isso, qualquer negociação promete ser uma verdadeira guerra. Mas algo favorece o Barça. É que no futebol moderno existe um fator que muitas vezes acaba sendo decisivo: a vontade do jogador. Porque quando um jogador tem claro o que quer, tudo muda. Até as negociações, até a pressão, até os prazos. E os clubes acabam ouvindo: olha, nem sempre, mas acontece muito mais do que parece. E é aqui que as palavras de Moreto ganham ainda mais valor. Porque se Julián realmente está transmitindo, por meio de intermediários, seus desejos, então a situação é bem diferente do que parecia há apenas algumas semanas. Porque a porta já não estaria mais fechada, e isso é exatamente o que o Barça precisava ouvir. E tem outro detalhe que me parece fundamental. O momento? Porque toda essa informação aparece justamente quando os clubes estão tomando decisões, quando os diretores esportivos estão acelerando operações e quando os agentes estão movimentando peças. Também, obviamente, quando começam a ser fechadas as grandes contratações do verão. E justamente nesse momento, voltam as dúvidas em torno de Julián Álvares. Volta o Barça, volta Mateu Moreto e volta o debate sobre o Cholo Simeone. Coincidências demais, eu diria, não? Demais. Porque quando tantas peças começam a se encaixar ao mesmo tempo, normalmente é porque algo está se movendo nos bastidores. Embora ainda não possamos ver. E por isso acho que a notícia mais importante de hoje não é uma proposta. Nem a reunião, nem o valor de que se fala, nem a negociação. A notícia mais importante é outra. É que voltam a existir motivos para acreditar. Porque, vamos ser sinceros, há apenas alguns dias a sensação era realmente diferente. As expectativas tinham caído. A proposta do Real Madrid. Provavelmente mais do que em qualquer outro momento, desde que essa história começou, a situação não parecia boa. Muitos torcedores culés já tinham começado até a aceitar que a negociação era impossível, que o Atlético nunca iria negociar, que o preço é inalcançável, que o sonho de Julián estava se apagando. Mas, amigos, eis que surge novamente Mateu Moreto. E ele volta a insistir em algo muito importante, que a relação com Simeone não é tão perfeita como dizem, e que existem muitas dúvidas. Que Julián deveria vir a público falar, e que o Barça continua muito presente nessa história. Mas espere, porque há um último detalhe que não podemos ignorar. E talvez seja o mais importante de todos. Porque nas últimas semanas ficamos sabendo que até mesmo o Real Madrid entrou em cena. Um Real Madrid disposto a colocar na mesa uma verdadeira loucura financeira. Uma operação que giraria em torno de 150 milhões de euros. Um valor absurdo. Um valor que teria mudado a vida de qualquer jogador. No entanto, a resposta foi não. Não por parte do Atlético de Madrid. Fique atento a isso. De acordo com as informações que foram surgindo em torno da operação, o não também veio por parte de Julián Álvares. Porque se tem algo que o atacante argentino parece ter claro, é uma coisa. Se algum dia ele sair do Atlético de Madrid, sua prioridade continua tendo nome e sobrenome: Futebol Clube Barcelona. E isso, amigos, muda tudo, porque já não estamos falando apenas de dinheiro, já não estamos falando apenas de mercado. Estamos falando do desejo do jogador, estamos falando de uma decisão pessoal. Estamos falando de um jogador que, apesar das dificuldades, continua olhando para o Camp Nou. Por isso, as expectativas diminuíram. Sim, mas a esperança volta a crescer. E talvez esse seja o grande destaque de hoje. Que depois de semanas muito complicadas para a torcida do Barcelona, a sensação já não é de que a contratação está morta.
A sensação é de que a história continua em aberto. E enquanto Julián Álvares continuar tendo claro qual é o seu destino favorito, enquanto continuar rejeitando outros caminhos e enquanto o Barça continuar esperando sua oportunidade, absolutamente qualquer coisa pode acontecer. E isso, amigos, é exatamente o que volta a empolgar hoje a torcida do Barcelona.